todos. Gostaria de agradecer a disponibilidade do público aqui presente, colegas, alunos, demais interessados, também ao professor José Augusto Fiorucci por ter se colocado à disposição para dar essa palavrinha com a gente hoje, né? Falar um pouco das suas linhas de pesquisa, dos seus trabalhos desenvolvidos recentemente. Então, estamos dando continuidade hoje ao ciclo de seminários em Estatística e Ciência de Dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. O nosso palestrante de hoje será o professor José Augusto Fiorucci, ou Guto, como todos o conhecem, né? O José Augusto tem doutorado em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos, com um período sanduíche pela Universidade de Connecticut. Tem também mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP São Carlos, e também graduação em Matemática Aplicada e Computação Científica com ênfase em Estatística, também pela USP de São Carlos. Atualmente, ele é professor do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília, e suas principais linhas de pesquisa envolvem os seguintes temas: previsão de séries temporais, modelagem de volatilidade e desenvolvimento de estratégias de investimentos. Alguns destaques aí no seu currículo são uma participação em 2018 da competição M4, na qual o seu time ficou em 5º colocado, e em 2020 obteve medalha de bronze, ficou no top 6, na 6%, né? Na competição M5 Forecasting Accuracy. E hoje ele vai estar proferindo a palestra intitulada Competições de Macridax e alguns métodos de previsão. Guto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para fazer sua apresentação. O tempo previsto de 40, 50 minutos. A gente tem um tempo depois para perguntas. Ok? Tá legal, obrigado, Paulo. Um prazer poder falar para a Universidade Federal da Bahia. Tá? Bom, o tema que eu propus aqui falar para vocês é sobre as competições de Macridax. Tá? Essas competições são de previsão de séries temporais, e eu diria que elas estão entre as mais importantes, né? E muito do desenvolvimento de modelos de previsão ocorreram por conta dessas previsões, dessas competições. Elas incentivam, de certa forma, a elaboração de novos métodos de previsão. Tá? Bom, aí eu vou entrar aí em detalhes de poucos métodos, né, por conta do tempo, para não ocupar tanto tempo. Tá? Bom, então, eu vou começar só definindo a notação. Bom, o que a gente entende por uma série temporal, aqui o público são todos de pós-graduação, imagino que todo mundo já saiba, né? Aqui, representado pela linha preta, então seria a série observada, que eu sempre vou estar denotando por Y, tá? Do Y1 até o YN. Eu juntei vários slides aqui de apresentações diferentes, então, em alguns momentos vai aparecer Y maiúsculo, outros Y minúsculo. Algumas partes dos slides estão em inglês, algumas partes estão em português, mas tudo bem, tá? Bom, o objetivo é sempre predizer o que vem aqui na frente, né? E essa predição, né, ela pode ser feita de duas formas: de uma forma pontual, né, como está aqui nessa linha em azul, a previsão pontual, ou ainda por previsão intervalar, né, que aqui está de acordo com as escalas de cinza, né, a escala mais fechada de 70% e a mais aberta de 90%. Tá? De um ponto de vista estatístico, sempre o que a gente entende pela série temporal, né, é a realização de um processo estocástico. Então, de certa forma, quando a gente trabalha com previsão de séries temporais, a gente está tentando, a primeira coisa a se fazer é tentar identificar qual o modelo, né, qual o processo estocástico gerou essa série, né, a gente só observa uma realização do processo, e a partir dele, a previsão pontual nada mais é do que um valor esperado condicional, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero predizer um valor yn mais i, né, um índice à frente de n. Então, né, do ponto de vista estatístico, isso é simplesmente o valor esperado do yn mais 1, condicionado na informação que foi observada, né, ou seja, nessa linha em preto.
Para a previsão intervalar, a ideia é a mesma, só que aí a gente vai calcular uma probabilidade condicional e vamos buscar, né, os quantis de forma a atender à probabilidade teórica, né, de forma que essa banda, né, tenha a probabilidade teórica, tenha a probabilidade de conter o valor real de acordo com a probabilidade que foi definida. Para essa apresentação, eu vou focar apenas na parte pontual, de previsão pontual, que é o que vem sendo mais utilizado nessas competições. Bom, vou começar dando uma repassada rápida sobre essas competições de Macridax. Tá? Essas competições, elas são organizadas, né, pelo Instituto Internacional de Previsores. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a página deles, tem uma série de informações lá. E pelo professor Spiros Macridax. Eu sempre, algumas vezes eu falo Macridax, né? Macridax, da Universidade de Nicosia, né? Eu não tenho certeza se é pronunciando Nicosia ou Nicósia, tá? Que é lá da cidade, a cidade de Nicosia fica na ilha de Chipre, tá? Então, e já tem bastante tempo que eles organizam essas competições. A primeira ocorreu no ano 82, a chamada M1, né, Macridax 1. Tinha lá 1.001 séries temporais e 15 competidores. A M2 foi um pouco diferente das demais. Ela teve lá 29 séries temporais, mas a competição ocorreu em tempo real, ou seja, os competidores montaram as previsões e só depois de um tempo foi montado, só quando as séries foram observadas de fato, né, o futuro das séries, pode ser montado o ranking dos competidores. Aí as outras duas, né, a M3, né, passou um bom tempo, né, geralmente passa um bom tempo entre essas competições. Então, se passaram aqui 7 anos, aí no ano 2000 saiu a M3, aí lá na M3 tinham 3.003 séries temporais, né, e lá participaram 24 competidores. E aí se passaram 18 anos até sair a competição M4, né? Nesses 18 anos, muitas propostas de trabalhos utilizaram esse banco de dados da M3, ele está disponível na internet. Enfim, se você monta um novo modelo de previsão, você pode rodar esse modelo para esse banco de dados e comparar com uma série de artigos, tá, que também utilizam esse banco de dados. Tá, então, o banco de dados da M3 é uma grande referência para trabalhos científicos nessa área. Agora tem o banco de dados da M4, né? O M4 correu em 2018, conteve 100.000 séries temporais. Todas as séries temporais dessas competições são séries reais, tá? Não tem, até onde eu sei, não tem séries simuladas. E 50 competidores, né? Na verdade, foram bem mais, só que 50 competidores chegaram até o final. Muitos desistiram, porque trabalhar com esse banco de dados de 100.000 séries temporais acabava sendo um pouco trabalhoso, né? Um conjunto de dados relativamente grande. Bom, e o objetivo de todas essas competições, obviamente, é identificar os métodos mais robustos, ainda, né, comparar diferentes metodologias, e muitas dessas metodologias vêm de diferentes áreas, como, por exemplo, da matemática aplicada, os modelos de otimização. Você sempre tem físicos e engenheiros participando dessas competições, e também, né, os modelos estatísticos, né, e agora também os modelos de machine learning. Ainda, né, comparar tudo isso com pacotes comerciais, né, porque existe uma série de softwares que fazem previsão, né, que eles, de certa forma eles são caixa preta, você não sabe o que ocorre lá dentro, mas eles são caros, né, são softwares comercializados. Bom, para entrar, então, nesse tema de competições, né, para a gente conseguir dar uma olhada nos resultados, eu vou dar uma passada rapidinha sobre as métricas que são utilizadas nessas competições. A primeira delas é a MAPE, tá? A MAPE foi utilizada para a competição M1 e para a competição M2. Todas as métricas que nós vamos ver, elas são baseadas no erro absoluto. Mas, como você tem um grande volume de séries temporais e cada série temporal está em uma escala diferente, as métricas precisam ser livres de escala, né? Elas precisam remover a escala do erro. Tá? Então, todas essas métricas que nós vamos ver, elas se diferenciam pela forma como é removido a escala.
Tá? Então, por exemplo, aqui na MAPE, né, se vocês olharem nessa parte, né, vocês notem que, ela, de certa forma, ela está montando a média do erro absoluto do erro, tá? Só que aí, para remover a escala, né, eles dividem pelo valor real observado, tá? E depois multiplica por 100, simplesmente para ficar em uma escala percentual, né? Bom, essa métrica, então, ela é invariante por escala, né, porque você remove a escala, mas tinha um problema associado a ela. Os matemáticos nunca gostaram dessa função, basicamente porque, pela definição de matemática de uma métrica precisa ser simétrica. Ou seja, se eu trocar o y com o y chapéu, precisa dar o mesmo resultado, de acordo com a definição matemática de métrica. E aqui, como no denominador só aparece o y, se eu trocar, né, aqui na equação y por y chapéu, né, se eu trocar de lugar, aqui embaixo apareceria y chapéu, então isso aqui daria diferente, né, se eu trocar o y com y chapéu. Ou seja, essa equação não é simétrica, uma vez que não é simétrica, pela definição matemática, não poderia ser chamado de métrica. Tá? Bom, depois, para a competição M3, eles resolveram esse problema, né? Eles proporam uma nova versão da MAP, só que daí a versão simétrica, né? A chamada SMAP. Tá? Então, agora, para remover a escala, eles utilizaram, né, o que seria a média do ponto previsto com o ponto observado. Tá? E com isso, gerou, né, uma métrica simétrica, né? Agora, se eu trocar y com y chapéu, dá exatamente o mesmo resultado. E isso, né, agradou os matemáticos, né? Agora, essa equação pode ser chamada de métrica. No entanto, algum tempo depois da competição M3, né? A M3 ocorreu no ano 2000, uns 2 ou 3 anos depois começou uma especulação, tá? Que algumas pessoas identificaram um problema relacionado a essa métrica, tá? O problema é, quando eu pego o ponto médio entre o ponto observado e o ponto previsto, se o ponto previsto estiver acima do ponto observado, essa média é levada para cima, aqui como ela está no denominador, isso, de certa forma, puxa o erro para baixo, né? A métrica, ela acaba atribuindo, né, um peso menor para modelos que erram de uma forma positiva, né, que prevêem acima do valor observado, do que modelos e acaba prejudicando modelos que erram de uma forma negativa, tá? Basicamente por causa dessa divisão. Depois, né, e aí, obviamente, isso foi um problema, né? Aí, no ano 2006, né, o Hindman e a Kohler, né, são duas grandes referências nessa área, proporam uma nova métrica, tá, para resolver todos esses problemas. Essa é a métrica Maze. Tá? Aí a proposta deles foi, para remover a escala da série, né, eles decidiram, né, ou melhor, eles proporam utilizar simplesmente a média das variações sazonais da série, só que agora da parte observada, tá? Ou seja, isso aqui entra sempre como uma constante, o denominador, tá? Então, isso resolveu todos os problemas, né? Então, se eu troco o y com o y chapéu, vai dar o mesmo resultado e não tem mais aquele problema de favorecer modelos que erram de uma forma positiva, né? Ou melhor, que fazem a previsão acima do valor observado, tá? Bom, eu diria que hoje essa métrica é a mais aceita para esse tipo de competição. No entanto, para a competição M4, eles decidiram utilizar uma ponderação entre a SMAP, que tinha sido usado lá na M3, né, que é uma métrica que é sabido que tem problemas, com essa nova métrica que tinha sido proposta, a Maze. Eu não sei dizer exatamente o porquê que não foi utilizada exatamente a Maze, né, ao invés de fazer essa combinação, mas eu acredito que seja porque a Maze ela tende a muitas vezes dar empate de modelos, e a SMAP ela é mais sensível. Eu imagino que tenha sido por causa disso. Então eles decidiram fazer uma ponderação entre as duas. E aí nessa ponderação eles também decidiram utilizar um método de referência. Tá? No caso, né,
quando aparece aqui na equação SMAP estrela e o mês estrela, isso seria o cálculo, né, do método de referência. Tá, e o método de referência é esse chamado de SNAVE, ou SNAVE. Né? A ideia desse modelo SNAVE é, né, Naive é ingênuo, né? Então, um modelo extremamente simples, um modelo chamado dito ingênuo, né? E ele, vamos supor que você tem uma série mensal e você quer fazer previsão dela, então, sempre a previsão do mês, digamos assim, de janeiro, é simplesmente o último janeiro observado. A previsão do mês de fevereiro é sempre o último fevereiro que foi observado. Tá? Então, por conta disso, naive, né? Bom, essa foi a métrica utilizada, então, para a competição M4. Tá? Bom, como eu comentei, né, o SNAVE, né, ele repete o último valor que foi observado, de acordo com o equivalente sazonal. E como, né, essa métrica ela faz essa comparação com o método ingênuo, para que o modelo, né, seja considerado útil, né, ele deve, pelo menos, ter uma métrica, né, ele deve errar menos do que o método ingênuo. Ou seja, é esperado, né, que quando você vai propor um modelo, se ele tiver bons resultados, ele vai ter um OWA menor do que 1. Né, se ele tiver um OWA maior do que 1, né, de certa forma, ele pode ser considerado um modelo inútil, né, porque ele acaba sendo inferior do que o método ingênuo. Tá? Bom, agora vamos começar. Eu vou apresentar com um pouco mais de detalhes a competição M3 e a M4, né, e os trabalhos que eu fiz relacionados a esses conjuntos de dados. Tá? Então, primeiro, a competição M3, como eu tinha comentado, teve 3.003 séries temporais, todas reais, né? Essas séries estavam distribuídas em 4 tipos de frequências. Você tinha séries anuais, séries quaternárias, né, que seriam séries trimestrais, né, com 4 observações no ano, né? Séries mensais e um outro conjunto, né, um conjunto com poucas séries que eles chamaram de outros, que é quando que eles não quiseram identificar qual que era a frequência dessas séries. Tá, então esse outros tinha uma mistura lá de séries semanais com séries com observações diárias, séries horárias, mas era um conjunto bem pequeno, né, e pouco significativo para esse banco de dados. Tá, lá as séries anuais tinham 645 delas, as trimestrais 756, e o conjunto de séries mensais era dominante, né, ele era quase metade do banco de dados. Ele é quase metade do banco de dados. E o número de previsões, né, que foi requerido para cada uma dessas séries variou de acordo com a frequência. Então, para séries anuais, eles pediram previsão de 6 anos à frente, né, ou seja, o Hzinho, né, sempre utiliza Hzinho como horizonte de previsão. Então, aqui Hzinho igual a 6 significa que são 6 pontos à frente de previsão, foram requeridos. Para séries trimestrais, 8 trimestres à frente, para séries mensais, 18 meses à frente, e para esse conjunto outros, foram requeridos 8 pontos à frente. Tá? Então, aqui nessa tabela, eu tenho os 10 melhores métodos classificados. Tá? Nessa coluna, na última coluna, eu tenho o resultado para todas as séries, né, as 3.003, e aqui o ranking, né, de acordo com a métrica SMAP, tá? Que foi a métrica oficial lá da competição M3. E nessa competição, né, ela revelou o método chamado método Theta, tá? Que ele conseguiu um resultado SMAP de 13,01 para todas as séries, e isso, por conta disso, ele foi o método campeão, né, o método que venceu a competição. Aí os outros modelos, né, que ficaram em segundos, esse Forecast Pro é um software comercial, e também, se eu não me engano, esse ForkX também é um software comercial. Depois aqui tinha um benchmark, que era uma combinação de alguns modelos. Tá, o Autorima, né, o famoso Autorima, ficou aqui, acho que em oitavo colocado. Tá, teve alguns softwares comerciais, que ainda, esse cara aqui também é um software comercial, ficou bem para trás. Tá, aí os resultados dessa competição, né, foram publicados em um artigo do MacDax. E depois
Acho que vai estar nos próximos. Não. Né? E o método Theta, né? Os dois autores desse método foram convidados a escrever um artigo para o International Journal of Forecast, tá explicando como era esse método Theta. Tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre as principais conclusões que saiu da M3. Primeiro, a acurácia, né, depende do horizonte de previsão, então você pode ter um modelo que tem melhor resultado para um horizonte curto de previsão e pior, talvez, para um horizonte mais longo. De um modo geral, quando você trabalha com a combinação de modelos, né, isso tende a ter resultados melhores do que cada um dos métodos ou modelos individuais. Modelos complexos não necessariamente melhoram os resultados, isso é uma das principais conclusões dessas competições. Tá, a gente vai ver daqui a pouquinho o método Theta em detalhes, e vocês vão ver que é um método bem simples. E ainda softwares comerciais não necessariamente são os melhores. Tá? O método Theta era um método proposto por acadêmicos. Tá? Bom, então agora a gente vai ver um pouco em detalhes o método Theta, né? E em seguida os trabalhos que eu fiz a partir dele. Tá? Bom, quando a gente fala de método Theta, então a primeira coisa é que ele foi o campeão da competição M3. Ele foi proposto, né? Os dois caras que proporam eles foram dois gregos, né? Grego sempre tem o nome de Poulos, né? Então aqui foi o Assimakopoulos e Nicolopoulos. Eu não sei exatamente o motivo, mas acho que imagino que seja por causa do deus Apolo lá dos gregos, né? E esse método Theta, né? Ele era baseado em uma transformação da série temporal chamada de linhas tetas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E, de certa forma, essas linhas tetas, elas modificam a curvatura, né? De acordo com o parâmetro teta, ela mexe na curvatura da série. Tá? Aí eles relacionaram essa ideia de mexer com a curvatura, né, com a ideia de temperatura, né, com a ideia de expansão e contração. Tá? E no grego, né, temperatura se escreve dessa forma, tá? Que eu não tenho a menor ideia de como pronuncia isso, tá? Mas, enfim, temperatura em grego começa com a letra teta e isso motivou o nome do método. Bom, aqui a versão do método teta que eu vou apresentar já é uma versão um pouco mais elaborada do que a versão original. Ou melhor, eu diria assim, uma reformulação do método, porque a definição original ela era um pouco complexa e depois teve alguns estudos que conseguiram ter uma definição totalmente equivalente, só que mais simples, tá? O principal trabalho nessa linha foi do Hindman e da Bilar. Eles conseguiram provar que a tal da linha θ, que o método θ utiliza, ele nada mais é, né, aqui eu vou denotar a linha θ por Z, que uma regressão linear, né, o AN e o BN aqui seriam coeficientes da regressão linear, né, ou seja, a série temporal né, ajustada uma reta em relação ao eixo do tempo, né, então por isso que aqui aparece o tzinho de tempo. Tá? Só que o que seria o erro da regressão linear fica multiplicado por esse parâmetro θ. Tá? Daqui a pouco eu vou ter uma figura e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá? Aqui tem as equações, né, do ajuste da regressão linear, né? Então, dos coeficientes. Tá? Bom, então aqui eu tenho uma figura que exemplifica o que é essa linha θ. Tá? Então agora aqui, né, essa linha preta, ela é a série observada, né, a série temporal. Né? Essa linha tracejada seria o ajuste da regressão. Né? O, e aí essa linha pontilhada seria uma linha θ. Tá? Então aquela ideia de você pegar o que seria o erro da regressão e multiplicar ele por θ, gera né, uma transformação nesse formato. Né? Aqui se o θ vai maior do que 1, então, essa diferença aqui, que seria o erro, né, o resíduo da regressão, ele multiplicado por θ, ele simplesmente amplia, né? Ou seja, é como se você aumentasse a variância da série.
tá? E acaba aqui. Se você tem θ igual a zero, tá? Então a linha θ ela vai corresponder à reta de ajuste da regressão. Se você tem θ igual a 1, a linha θ vai corresponder à série temporal observada. Se você tem um θ maior que 1, né, ela vai aumentar, então, essas oscilações. Bom, então com isso a gente já pode ver o algoritmo do método θ, que foi o vencedor da competição M3. Primeiro, eu deixei aqui alguns passos em cinza, porque esses passos são tradicionais e estudados em qualquer curso de séries temporais e são aplicados também por outros métodos, tá? Aqui o que ficou em escuro é o que de fato é o diferencial do método θ, tá? Mas vamos lá, partindo do início, né? Para uma série temporal, o primeiro passo é fazer um teste de sazonalidade, né? Para ver se aquela série tem sazonalidade. Se ela tem sazonalidade, né? No passo 1, é feito uma decomposição da série e é retirada a componente sazonal. Com isso, a gente tem uma série que a gente chama de sazonalidade, com sazonalidade ajustada, né? Que é quando você remove da série a componente sazonal. Aí no passo 2, são calculados, né, para aquela equação que a gente viu, duas linhas tetas, uma com parâmetro θ igual a zero e outra com parâmetro θ igual a 2. Lembrando que com θ igual a zero é a própria linha de regressão linear. Aí no passo 3, são essas linhas, né, a primeira, a Z0, é feita uma extrapolação dela pela própria regressão, né, simplesmente é extrapolada a regressão linear. E a segunda linha, né, com θ igual a 2, ela é extrapolada pelo modelo CES. O modelo CES é um modelo de alisamento exponencial simples, tá? Que geralmente é estudado nos cursos de séries temporais. Então, é um dos modelos mais simples de previsão. No passo 4, né, essa extrapolação da Z0 com a Z2 são combinados com pesos meio e meio, tá? E aí no passo 5, caso você tenha removido a sazonalidade lá no passo 1, no passo 5 você deve retornar a sazonalidade para as previsões, tá? Bom, e o que chamou muita atenção sobre esse método, né, deixa eu voltar aqui no algoritmo, é a simplicidade dele, né? Enfim, é um algoritmo muito simples de certa forma, um pouco difícil de entender o porquê ele foi campeão da competição, tá? Uma série de decisões chamadas de ad hoc, né? Que é, enfim, decisões aparentemente sem justificativas, tá? Estão nesse método, né? Primeiro, duas linhas tetas, né? Por que não três ou quatro ou uma? Segundo, a simetria dos parâmetros que são utilizados, né? A simetria em torno de um, né? No caso, θ igual a zero e θ igual a 2. Ainda, essa utilização de pesos meio e meio, tá? Poderia ser 40-60, sei lá, 30-70. É, e aí, nos métodos de extrapolação, né? A regressão linear faz sentido, porque você utilizou lá o termo zero, né? Mas, enfim, nós aqui para a segunda linha θ, poderia ter utilizado outro modelo para fazer a extrapolação dela, tá? Só que aí os autores, né, lá, os dois gregos, eles justificaram que esse trabalho, né, essa combinação de parâmetros e pesos, fazia sentido por causa disso aqui. Se você pegar a primeira linha θ e multiplicá-la por meio, e a segunda linha θ, né, e somar com a segunda linha θ multiplicada por meio, isso te dá o próprio YT. Ou seja, né, essa combinação de parâmetros e pesos garante que o algoritmo nada mais seja do que um processo de decomposição da série, tá? Porque a combinação, né, com esses pesos gera a série temporal original. Tá? Bom, e aí, a partir daí, eu e Lousada, a gente começa a entrar nessa história. Tá? Aí, quando a gente teve contato com esse método, né, começamos a estudar ele, o primeiro trabalho que a gente fez foi expandir essa possibilidade de combinação de linhas tetas para que fosse qualquer uma, quaisquer duas linhas tetas, né, uma com parâmetro θ1 e a outra com parâmetro θ2, e combinadas com quaisquer pesos. Tá? E daí lá, a gente conseguiu demonstrar que essa equação de pesos, né, essa equação para o ômega, né, que é o peso aqui, consegue garantir, né, que o processo de decomposição ocorra. Ou seja,
Se eu pegar esses pesos e substituir aqui nessa equação, então essa equação sempre vai dar o próprio yt, tá? A segunda parte é menos importante, né? Ela diz que se você optar por um peso que não seja o ótimo, então isso acaba ampliando os erros do modelo, tá? Bom, a partir disso aí, uma vez que a gente encontrou os pesos ótimos para combinar as linhas tetas, os próximos passos foram tentar construir modelos estatísticos, né, a partir disso, né, utilizando esses pesos. Então, lá, nós escolhemos, né, a princípio, utilizar o θ1 igual a zero, né, não modificamos a primeira linha θ, mantivemos ela como uma regressão, e apenas a segunda linha, nós definimos ela como um parâmetro θ, que viria a ser otimizado, tá? Com isso, o processo de decomposição, né, voltando, fazendo a substituição, a gente chega nessa equação, que por fim, quando a gente faz a extrapolação, a primeira parte, né, a primeira linha por regressão linear chega nessa equação, e para a segunda, né, utilizando o alisamento exponencial, aqui eu estou chamando de z-til. Tá? Aí abrindo, né, fazendo algumas manipulações algébricas, nós conseguimos escrever como que ficaria, né, essa extrapolação da segunda linha θ pelo alisamento exponencial simples. Tá? Então, chega nessa equação. Mas daí, para transformar isso em um modelo estatístico, né, e posterior a um modelo de espaço de estado, nós optamos, né, nós voltamos aqui nessa equação, setamos ela, né, no tempo, com h igual a 1, né, para você olhar a evolução do modelo passo a passo, tá? E então a gente definiu que isso seria a média de previsão do nosso modelo, tá? E aí, de duas formas. Uma, que a gente mantém os coeficientes de regressão fixos, tá? Então, aqui, no tempo t, os coeficientes ficam fixados, sempre utilizando toda a série temporal. Essa foi uma primeira abordagem. A segunda abordagem, nós partimos por um caminho, né, de ter esses coeficientes de forma dinâmica, tá? Então, agora o A e o B, eles também eram incrementados conforme o modelo evoluía, tá? E depois, para transformar isso em um modelo de espaço de estado, né, a gente fez aqui o processo padrão, né, que é, então, se esse cara é a previsão, a série temporal, né, ela pode ser escrito como a média mais uma componente de erro, que geralmente é assumida como sendo normal. Tá? Então, reescrevendo e fazendo algumas manipulações algébricas, nós chegamos no primeiro modelo estatístico, né, um modelo que a gente chamou de OTM, né, de modelo teto otimizado. Tá, ele é dado por esse conjunto dessas três equações, tá? Agora o parâmetro θ, ele é otimizado em conjunto com o parâmetro alfa, que é o parâmetro do alisamento exponencial, e o parâmetro R0, que é um parâmetro de inicialização. Tá? Eu estou passando bastante rápido sobre os modelos porque eu pretendo mostrar bastante coisa, então não vou perder muito tempo com as equações, tá? Para esse modelo, a gente conseguiu escrever, né, deduzir o valor esperado condicional e com isso ter a equação analítica de previsões pontuais e também a equação analítica, né, supondo normalidade, conseguimos também a equação analítica para previsão intervalar. O outro caso, que é aquele que utiliza os coeficientes dinâmicos, tá? Conseguimos escrever ele também como um modelo dinâmico, né? Um modelo de espaço de estado. Tá? Para esse, infelizmente, muito difícil conseguir a função analítica, tanto de previsão pontual quanto de previsão intervalar. Mas nós conseguimos, né, simplesmente pegando aqui no meio, no tempo n mais 1, a gente consegue a previsão um passo à frente, né, que aqui então seria o yn mais 1, e aí conseguimos demonstrar que os outros passos, como é um processo dinâmico, seria simplesmente você fazer a iteração, né? Então você calcula a primeira previsão do yn mais 1, aí quando você vai calcular a previsão do yn mais 2, você utiliza o yn mais 1 que foi calculado, depois o yn mais 3 utiliza o yn mais 2, e assim por diante, você vai iterando, você consegue calcular todas as previsões pontuais. Para a previsão intervalar, infelizmente, é intratável a variância condicional, né, que é utilizada para calcular as previsões intervalares. No entanto, a gente propôs, né, utilizar um processo de bootstrap para estimar essa variância e daí conseguir as previsões intervalares. Tá?
Bom, esse modelo pode ser estimado por máxima verossimilhança, a gente consegue escrever a função de verossimilhança, eu não vou perder muito tempo, acho que todos vocês conhecem, né, o processo. Tá, em termos de estimadores, apenas o estimador de máxima verossimilhança da variância do erro a gente consegue obter analiticamente. Tá, aí substituindo ele, né, voltando esse cara na função de verossimilhança, a gente chega nessa equação 4, né, que é a chamada verossimilhança concentrada, tá? E a partir dela a gente consegue provar, né, que o estimador de máxima verossimilhança para esse modelo coincide com o estimador de mínimos quadrados, tá? Que a gente não consegue obter de forma analítica, precisa ser obtido de forma numérica. Bom, então vamos lá, vamos ver alguns resultados. Então, um estudo empírico desse modelo lá para o banco de dados da M3. Tá, aqui, então, considerando aquele banco de dados, né, que eu já tinha apresentado para vocês, nós pegamos uma série de métodos de referência. Tá lá, então, o ARIMA, que aqui no caso seria o AutoArima, o ETS, que é um modelo de previsão famoso. Tá, ainda, para que ficasse justo as comparações, nós testamos esses modelos tanto com ajuste sazonal e sem ajuste sazonal, utilizando o mesmo processo do método Theta. Comparamos com o método Theta padrão, né, que aqui eu estou chamando de S-Theta, né, que é o que venceu a competição. Um outro modelo aqui que tem que ele é próximo do método Theta, né, que é o CS com Drift, tá? E daí utilizamos as duas métricas, né, a S-Map, que foi a oficial da M3, e a métrica Maze, que é aquela métrica que eu comentei lá atrás, que era a mais aceita atualmente. Tá? Eu vou passar rápido aqui, porque eu espero comentar um pouquinho sobre M4, tá? E daí, até quando foi proposto esse artigo, esse modelo DLTM, né, que é o modelo dinâmico, ele conseguiu um S-Map, quando considera todas as séries, de 12,9, tá? Até o momento, né, pelo menos dos artigos que eu conheço, esse é o resultado, o melhor resultado da competição para esse banco de dados da M3. Tá? Mas pode ser que já tenha surgido, pelo menos até quando ele foi proposto, ele ainda era o melhor. Tá? Então ele conseguiu reduzir, né, relativamente bem o que tinha sido o melhor resultado da competição M3. Tá? E também, para o conjunto de dados mensal, ele também saiu muito bem, saiu melhor do que todos da competição, e também para o conjunto anual, tá? Ele saiu muito bem. Tá? Então aqui, né, foi de acordo com a métrica S-Map, com a métrica Maze, né? A Maze foi proposta depois da competição, então eu não tenho a referência dos dados da competição. Né? De acordo com ela, o DOTM se sai melhor do que todos os outros métodos de referência também. Tá? Utilizamos um teste, né, baseado em ranking para poder comparar o DOTM, a performance do DOTM com a performance do método Theta que tinha sido proposto. A ideia aqui é um teste de ranking, né? Então, aqui onde está a estrelinha seria o ranking médio do DOTM, e daí é construído um intervalo de confiança. E aí a ideia desse teste estatístico é, como o DOTM obteve o melhor ranking, todos os outros modelos são comparados com ele. Então, se esse intervalo não fica sobreposto com o dos outros modelos, isso é uma evidência que ele é estaticamente diferente. Tá? Então, considerando aqui o nível de confiança de 90% para montar essas bandas, esse resultado diz que o DOTM ele consegue ser significativamente, né, mais acurado do que o método Theta padrão. Tá? Para quem tiver interesse, esses modelos então, estão implementados no pacote ForacTheta, tá? Nessas funções DOTM, OTM, né, o STheta, e tem aqui o DSTM e o STM, que é simplesmente quando você fixa o θ igual a 2, né, para fazer referência ao método Theta original. Aí você simplesmente tem que passar lá a sua série temporal, Y. Você tem que ter o cuidado do Y estar no padrão TS, né, de séries temporais, para ele conseguir fazer o teste de sazonalidade de forma correta. E aí no Hzinho você passa, né, o número de pontos de previsão que você quer. E aí para previsão intervalar você passa lá a probabilidade de cobertura que você quer para as bandas. Tá?
É, também está implementado dentro do pacote uma forma de protar isso, né? Então, por exemplo, se você dá o prot na saída do DLTM, ele monta uma figura nesse formato para você, né? De novo, o azul é a previsão pontual, e de acordo com a escala de cinza, são as previsões intervalares. Bom, agora eu vou falar rapidinho sobre a competição M4, tá? Então, lembrando, a competição M4 ocorreu 18 anos após a M3, né? Ainda que ela tenha sido muito maior do que a M3, esse banco de dados da M4 foi, de certa forma, parecido com o da M3. Tá? Você tinha, de novo, né, um conjunto de séries temporais anuais, quaternárias e mensais, né, totalmente dominante, ocupando né, sendo o mais significativo dentro da competição. E aí, o que seria outros, lá atrás, aqui eles separaram, né, em séries semanais, diárias e horárias, mas acabou sendo um conjunto pouco significativo frente às 100 mil séries temporais da competição. Tá? Aí o número de pontos de previsões que eles requeriram para cada um, de acordo com cada frequência, foi equivalente ao da M3, né? Só que agora eles acrescentaram então as semanais, que daí eles pediram 13 pontos, as diárias pediram 14 e as horárias pediram 48 pontos de previsão. A M4 foi atendida por 50 times, né? Pelo menos 50 times é os que foram até o final. Ainda foram escolhidos 11 métodos de benchmark, né? Modelos conhecidos da literatura. Tá, foi atendida por pessoas de 17 países, né? No Brasil, nós tivemos 4 times que participaram. Os Estados Unidos foi o país que teve o maior número de times, né? 13 times. Tá? Bom, e agora eu vou mostrar um pouquinho, bem rápido, um método que eu utilizei nessa competição M4, né? Que eu e o Losada utilizamos. O método, a ideia, né, da construção dele foi baseado nos resultados das competições anteriores, né? Sempre combinação de modelos tendia a gerar resultados bons. Tá? Então, a ideia que a gente utilizou foi combinar modelos baseado, né, ponderando entre eles, de acordo com a performance, né, preditiva do modelo em testes de validação cruzada. Tá? Então, para fazer as validações cruzadas, nós utilizamos essa função chamada GROE. Né? GROE é a ideia de você fazer, né, uma avaliação por janela deslizante. Tá? Que eu vou mostrar para vocês a ideia. Tá? Então, aqui, em preto, eu tenho a série temporal observada. Aí eu vou lá, o primeiro passo que eu faço é definir um ponto de partida, que vai ser o que eu vou chamar aqui de N1. Tá? Então, a partir desse ponto de partida, eu calculo as previsões, né? Uma quantidade que eu estou chamando aqui um horizonte de previsão Hzão, tá? E com esse Hzão eu consigo calcular os erros de predição, que aqui estão na escala de cinza. No segundo passo, eu modifico, né, o meu ponto de partida, né? Eu vou para essa segunda linha tracejada, então eu ajusto o modelo na parte de trás e monto de novo uma previsão de Hzão, de um horizonte de tamanho Hzão, e calculo novamente os erros de predição. Depois, no passo 3, né, de novo, eu movimento a janela, né, a ponta de partida e calculo aqui os erros de predição. Depois, o que é chamado, então, de GROE é simplesmente, né, uma combinação desses erros do primeiro passo com os erros do segundo passo, com os erros do terceiro passo. Pode ser, por exemplo, a soma dos erros absolutos ou a soma dos erros elevado ao quadrado, enfim, conforme for conveniente, ou alguma forma livre, ou a soma dos erros de uma forma livre de escala, tá? Então, isso é o que é chamado de GROE, né? Tá? Bom, parametrizando isso, né? Então, os parâmetros do GROE, né, que também está implementado lá no Forec Theta, primeiro é N1, né, o primeiro ponto de partida, o M, que seria né, o intervalo entre cada origem para avaliação, o Hzão, que é o horizonte de previsão, e o Pzinho, que seria o número de origens que você vai utilizar. Né? Se você não passar nada para a função lá do Forec Theta, ele vai usar o P máximo. Tá? Então, a função de avaliação, né, a GROE, seria simplesmente a soma
de alguma função de erro, dos erros, né, que você calculou em cada passo. Então, aqui eu coloquei como G, né, que pode ser, então, o erro absoluto, erro quadrático, algum erro percentual ou outro que você acha conveniente. Tá? E daí a ideia, então, do método, né, que a gente enviou para a M4 foi utilizar esse GROW, combinar uma série de modelos de acordo com o GROW deles, né? Então, se o modelo tinha um GROW baixo, né, que significa que ele erra pouco, então eu ia ponderar, né, um maior peso para as previsões deles. Se a avaliação dele foi baixa, né, ou melhor, se foi alta, significa que ele erra muito, então eu iria atribuir um peso pequeno, tá? Se alguém quiser olhar, né, no código que foi implementado, ele está disponível, né, no GitHub, junto com os outros competidores, tá? Esse método ficou em quinto colocado da competição M4, tá? Aí, com isso, eu e o Lousada, nós fomos convidados a escrever um artigo para o International Journal of Forecast, que descreve todo o método, tá? Bom, aqui eu vou passar a ideia, né, de como a gente fez a seleção dos modelos, né, que entraram para o Grok. Tá? Como o banco de dados é, de certa forma, parecido com o M3, nós decidimos fazer a escolha dos modelos baseado no banco de dados do M3, para daí depois utilizar para o M4. Tá? Então fizemos uma série de testes, tá? E aí chegamos que a combinação desses quatro modelos via Grok apresentou um resultado interessante, né? Por conta disso, utilizamos ela para M4. Então, aqui foi utilizado o Autorima, né, o ETS, aí aqueles outros dois modelos que eu apresentei lá atrás, o OTM e o do ATM. Então, para vocês terem uma ideia do porquê a gente utilizou essa combinação, né, é que ela, para o banco de dados M3, ela conseguiu resultados muito, muito melhores do que o método de OTM, que já era a referência que a gente tinha. Tá? Então, só lembrando, lá atrás a M3, né, o melhor competidor tinha conseguido um 13.01 de SMAP, depois o DOTM conseguiu um 12.9, e agora fazendo essa combinação via Grok, ela conseguiu um 12.62, ou seja, ela conseguiu baixar bem essa métrica. E além do mais, ela foi consistentemente melhor para todos os conjuntos, né, tanto para séries anuais, quanto quaternárias, mensais e o conjunto de outros. Tá? Então, o que foi enviado para a M4 foi o Grok, com esses quatro modelos, basicamente porque eles foram uma combinação interessante para o banco de dados da M3. Tá? Aqui eu deixei o algoritmo completo que foi utilizado. Tá? Então, foi feita uma série de testes para escolher, né, os valores lá daqueles parâmetros. Tá? Aqui, para não gastar muito tempo de vocês, eu vou pular essa parte, tá? Mas basicamente é bem simples. Então, os quatro modelos são ajustados, depois é feita a avaliação por Grok deles, né, utilizando esses parâmetros. Depois os pesos são setados, né, como sendo um sobre o valor que veio do Grok. No passo 4 é feita a combinação e no passo 5 é simplesmente removido, né, os valores, se aparecer na previsão algum valor negativo, esse ponto ele é trocado por zero, porque as séries eram estritamente positivas. Tá? Depois que terminou a competição, né, quando a gente teve acesso aos valores verdadeiros, né, aos valores observados da série, então nós podemos fazer uma série de testes e ainda comparar, né, agora a performance do Grok, né, da combinação que a gente utilizou, frente aos modelos individuais, né, e de acordo daí com a métrica da M4, a OWA. E aqui, né, como é de esperado, de fato, né, o Grok ele conseguiu ser melhor do que os modelos individuais, né, consideravelmente melhor. Tá? E também fazendo outras combinações de modelos, né, e também combinação simples, ele ainda se saiu melhor. Tá? Bom, aqui eu tenho, né, eu copiei essa planilha da apresentação do Macridax. Tá, aqui eu tenho os resultados, então, da competição M4, né, os resultados oficiais da competição. O vencedor da competição foi o funcionário da Uber, né, o Smil, né, ele propôs uma metodologia que ele chama de híbrida, que eles utilizam dentro, que ele falou que utilizava dentro do Uber, já sabia que
que trazia resultados bons. Tá? A ideia aqui de híbrido é uma parte do modelo é baseado em um modelo de séries de estatístico, né, um modelo de deslizamento exponencial, e uma parte da metodologia é baseado em redes neurais. Tá? Aí os outros, ele foi o único, né? Apenas ele tinha essa abordagem. Os outros, a maior parte, utilizaram, né, simplesmente combinação de modelos estatísticos, né, como foi o caso meu e do Lousada, e alguns, né, os outros, né, o segundo e o quarto colocado, utilizaram uma combinação de modelos estatísticos, né, só que esses modelos estatísticos foram combinados via machine learning. Ou seja, você calcula a previsão por vários modelos estatísticos, e aí usa um algoritmo de machine learning para ponderar entre os pesos que vai ser atribuído a cada um dos modelos estatísticos. Tá? É, bom, então, entre os brasileiros, nós ficamos, né, à frente, né, em quinto colocado. O OWA que a gente conseguiu foi o 0,843. Aí, se a gente considerar, né, os outros participantes, a variação fica geralmente na terceira casa decimal dessa métrica, né, até o sexto colocado. Tá, a gente vai ver no próximo slide que os primeiros 6 colocados não existe diferença estatisticamente significativa entre eles. Tá, de acordo com a métrica Maze, né, nós estaríamos bastante colados no primeiro colocado, empatado com o segundo e com o terceiro. Tá? Bom, acho que eu já estou tomando muito tempo, né, eu vou acelerar aqui. Então, agora montando, né, aquele teste MCB para todos os modelos, né, o McDrax montou no artigo dele. Tá, então aqui os primeiros 6 aparecem empatados, né, em termos de ranking médio, nós ficamos em segundo. De acordo, né, com a métrica OWA e de acordo com as diferentes frequências e domínios, nós aparecemos em terceiro colocado 2 vezes, né, aqui para séries diárias e depois também para séries financeiras. Tá, os principais resultados da competição M4, tá? Já estou indo para fechar a apresentação. Primeiro, dos 17 melhores métodos, né, 12 foram baseados em combinação de modelos, né, principalmente de modelos estatísticos. Né, o que o McDrax disse que foi a maior surpresa dessa competição foi o modelo chamado de híbrido, né, que ele então combina, nele parte ele é estatístico e parte ele é baseado em rede neural recursiva. Uma outra surpresa, né, existia a expectativa que para M4 os modelos de machine learning iam sobressair aos modelos estatísticos, e isso não ocorreu. Tá? Então, uma das surpresas foi que os modelos de machine learning puros se saíram muito piores do que os modelos estatísticos puros. Tá? Apenas um entre os vários modelos de machine learning puro conseguiu ser melhor do que o Naive 2, né, o método ingênuo. Tá? Então, e o melhor rank dos métodos de machine learning puro foi o 23. Tá? Os outros ficaram ainda para trás do 23. Aqui vale ponderar, né, que possivelmente os métodos de machine learning foram muito mal nessa competição, dado a característica do banco de dados. Esse banco de dados, ele é de séries univariadas, tá? E muitas dessas séries possuem poucas observações. Por exemplo, séries anuais possuem pouquinhas observações, tá? Que é um cenário que algoritmos de machine learning tendem a não sair muito bem. Tá? Eles vão sair muito bem quando você tem um grande volume de observações e em séries multivariadas. Aí machine learning faz mais sentido que o que ocorreu na M5. Tá? Bom, então para fechar, né, a sugestão, né, dessa competição aqui, para previsão desse tipo de séries temporais da M4, é utilizar, né, modelos estatísticos ou combinação deles, ou ainda modelos híbridos. Tá? Bom, fechando, essas são a bibliografia da apresentação. Tá? Primeiro, o artigo lá dos dois gregos, né, do Assimakopoulos e do Nikolopoulos. Depois, a referência do pacote, né, do R, dos dois artigos que eu apresentei. Algumas referências do Hindman, né? A referência do Conning é daquele teste baseado em ranking.
e os artigos do MACDAX, que tem todos os resultados da competição. Tá? Bom, é isso. Obrigado de novo pelo convite. Tá? Eu espero ter conseguido passar um pouco de informação, um pouco, né, apresentado. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos de forma superficial, um pouco sobre os métodos de previsão e como funcionam essas competições. Tá? Bom, obrigado e fico à disposição, então, para dúvidas ou curiosidades, enfim. Excelente, Guto. Parabéns pela clareza e didatismo na sua apresentação. Então, foi muito Ah, interessante. Estou certo de que é, todos aqui concordam com relação a isso e parabéns também pelo reconhecimento. Então, por essas participações de destaque, nessa sua parceria dobradinha de sucesso com o nosso ex-orientador, Lousada, né? pois é, né? Obrigado. E, novamente, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui, né? E agora a gente tem tempo para passar para algumas dúvidas, perguntas, curiosidades aqui do nosso público. E eu até pediria para que escrevam no chat qualquer dúvida que tenham, curiosidade que tenham, ou se quiserem abrir o microfone e falar, peço que, por favor, antes levante a mãozinha, né? Clique aqui no botãozinho, né? Para a gente poder organizar aqui a vez de cada um. Aqui já começou. Temos uma pergunta aqui do Leandro. Primeiro, parabeniza pela sua apresentação, Guto. E diz que não conhecia o método dos autores, né? Que é muito interessante utilizar frente aos existentes no mercado e agradece novamente pela disponibilidade para apresentá-lo. Então, Tá. mais Obrigado, uma Leandro. parabenização. A Lília, minha colega, também está também elogiando sua apresentação, né? Pela didática, agradecendo. Assim, muito didático, acho que eu não consegui ser, porque era muita informação para pouco tempo, né? Então eu tive que passar bem rápido a parte de modelos, principalmente. Mas, Não, enfim, foi acho bem que claro. a ideia principal era mostrar um pouco desse mundo, né? Uhum. Acho que foi bem claro, Guto. Só uma curiosidade, pelo que eu vi, a competição M4 foi realizada em 2018, a M5 em 2020. Então a M6 está prevista para o ano que vem, 2022? Ou ainda não Não, tem não tem nada essa adiantado? informação, Paulo, não Não sei. tem? Pois Se é, tiver, a vai participar. M5, possivelmente, a M5, né, eu nem comentei sobre ela aqui, porque ela é totalmente diferente das anteriores. Tá? É um banco de dados totalmente diferente, ela ocorreu no Kaggle, tá? A estrutura, né, as séries tinham estrutura hierárquica, tinham interesse em hierarquia, enfim, foi bem diferente, daria um pouco mais ficaria bem mais longa a apresentação se eu fosse falar dela também. Uhum. Legal. Chegou mais aqui parabenizações da Eliane Werner, do DEST, do Departamento de Estatística da URGS também, o Daniel também elogiando sua apresentação e até fazendo uma pergunta aqui, né? Se você tem planejado adaptar esses modelos de GROI com abordagens de redes neurais recorrentes? Pois é, eu ainda tenho uma falha em trabalhar com machine learning, né? Eu tô aproveitando agora o período de recesso da UNB para estudar sobre machine learning. Mas sim, é esse o caminho, né? O caminho, acho que cada vez mais é aproximar, né? Fazer essa combinação, essa ponderação de métodos tradicionais estatísticos com métodos de aprendizagem de máquina. Eu estou até com dois alunos de mestrado trabalhando nessa área, enfim, estou tentando me aprofundar nela também. Uhum. Legal. Vamos ver se tem mais perguntas. Contexto. Com respeito à implementação, você tem o pacote desenvolvido que é o Fork Theta, né? Fork Theta. Fractal. Uhum. Nele também tem o método GROI ou ainda não, Guto? Tem uma pré-versão do GROI. Uhum. O GROI, da forma que ele foi utilizado na M4, ele está no GitHub. Lá na competição, né, eles montaram um GitHub da M4 e lá tem todos os métodos, tem pelo menos os métodos que ficaram na frente os autores foram convidados a enviar para lá o código. Uhum. Entendi. Olha, o meu colega também, o Paulo Canos, ele levantou a mãozinha e quer fazer uma pergunta aqui, então fica à vontade, Paulo, pode abrir o microfone. Obrigado, Paulo. Obrigado pela exposição, Augusto, foi bem interessante. A minha pergunta eu acho que é um pouco mais didática e genérica. Quais foram os teus maiores desafios para participar da competição? Porque é algo computacionalmente muito intenso, não é? Porque estamos a falar de muitas séries que vão ser preditas. Ou seja, depois de tu teres o teu método, tens o teu método pensado e
e programado, quais foram as dificuldades para para rodar e para participar, para obter resultados, quer em termos computacionais, quer em termos práticos? Tá, então, eu diria assim, a maior dificuldade foi tempo, né? Tempo para dedicar à competição, porque quando ocorreu o M4, em 2018, era meu primeiro semestre como professor da UNB, então eu estava naquele período eu não tinha aula pronta, eu estava montando aula, né? E acabou que eu consegui me dedicar à competição apenas uns 3 finais de semana, digamos. E até um pouco por conta disso, eu parti para métodos, né, para formulações mais simples, né? Então, se vocês forem analisar o Grok, é uma formulação bastante simples, né? Simplesmente eu utilizo modelos que já existem, né, que eu já tinha conhecimento, e com base em uma validação cruzada, eu pondero entre eles, tá? Em termos de custo computacional, foi um problema de fato, 100 mil séries temporais é custoso, e principalmente se você for rodar em notebook, né? Eu não lembro exatamente o que eu fiz na época, eu acho que eu tive um pouco de trabalho para montar, né, para conseguir rodar os métodos de forma em paralelo, e acho que eu levei e enviei para uma outra máquina, acho que para um servidor, foram calculados em um servidor, as previsões, se eu não me engano, no cluster da USP. Certo, obrigado, Augusto. Só uma pergunta que eu estava agora aqui pensando. A medida de qualidade do modelo que foi usado nessa competição, tu falaste que ela tem relação com o período da série. Que valores é que são usados? Porque se for mensal será 12, mas e se for observações de sensores, por exemplo, que são muitas medições por segundo? Tens ideia de como é que ela é aplicada? Então, não, Paulo, no caso, não tinha observações, não tinha séries de alta frequência. O mais perto de alta frequência que a gente tinha era pouquíssimas séries com observações horárias, mas era um conjunto tão pequeno dentro das 100 mil séries temporais que, de certa forma, eu ignorei, né? Eu não fiz nenhum tratamento, né, de múltipla, por exemplo, tratar as múltiplas sazonalidades, enfim, isso acabou sendo ignorado por falta de tempo. Né? Seria o ideal ter utilizado alguma coisa no sentido de Fourier, né, para tratar a sazonalidade dessas séries, mas não foi feito. Certo, valeu. Obrigado, Augusto. Por nada. Certo. Mais alguma pergunta que queiram expor aqui no chat ou perguntar diretamente? Por fala, o professor José Augusto? Não? A gente acabou de passar, então, das 14 horas, né? Então, acho que tivemos aí uma boa participação, uma boa interação. Surgiu aqui mais uma pergunta, então acho que vamos fazer essa, a gente pode depois, então, encerrar, né? O Leandro, novamente, então, ele está dizendo que alguns modelos no R têm dificuldade para serem tratados em séries diárias ou com frequências superiores. No pacote for arquiteta, dá para utilizar tranquilamente para essas frequências? Eu diria que até diária ele vai conseguir, né? No entanto, ele não tem nada implementado para tratar de novo múltiplas sazonalidades. Tá? É comum, por exemplo, série diária, muitas vezes você tem sazonalidade semanal, você pode ter sazonalidade mensal, enfim, e ainda anual, né? Talvez 3 tipos de sazonalidades. Ele vai rodar, mas ele só vai trabalhar com uma sazonalidade. Então, por exemplo, se você escolher a frequência de uma diária como 7, né, como se fosse 7 observações por semana, ele vai tratar a sazonalidade semanal. Se você escolher 365, ele vai tratar uma sazonalidade anual, tá? Mas não as múltiplas sazonalidades. Então, o ideal para utilizar esses métodos talvez fosse fazer um processo de decomposição antes, né, para essas séries de alta frequência, né? Você remove toda a sazonalidade, utiliza o método, depois retorna essa sazonalidade. Uhum. O Diego também, nosso Diego, tá aí? colega, Diego. também mandou aqui um parabéns para você, estão dando aqui uma palavrinha, né? Valeu, Ele Diego. disse que vai conferir a gravação na sequência, que a gente vai estar disponibilizando depois no canal do Dash UFBA no YouTube. E
isso. Então, acho que mais perguntas, dúvidas, curiosidades que os demais tenham, né? Então, temos aqui o contato do professor Guto, então fiquem à vontade para entrar diretamente em contato com ele. Teve até pessoal que é interessado no artigo, na apresentação, então até recomendei que pudesse solicitar diretamente a você, tá, Guto? Tá legal, tranquilo. E mais uma vez, peço que acompanhe depois no YouTube, até perguntar aqui sobre o link do canal. Antes tem agora um link já, acho que vai ser gerado aqui com relação a essa palestra específica, mas peço que acompanhe, só pesquisar no YouTube, dá para encontrar rapidamente a palestra de hoje, que vai ser disponibilizada já, provavelmente ainda hoje. Tá ok? Então, novamente, Guto, muito obrigado pela sua disponibilidade, então, por tirar um pouco do seu tempinho, vir aqui, dar essa palavrinha para a gente, falar de um assunto tão interessante. Parabéns pelo trabalho, por todo esse reconhecimento. Pois é, eu agradeço de novo o convite aí, pô. Preferia que fosse presencial, né, aí em Salvador, né? Você vê melhor. Vou pra praia daqui a pouco, tomar uma cerveja. Pois é, mas vai ter essa oportunidade em breve, futuras oportunidades, né? Assim que as coisas voltarem mais próximas à normalidade antes, então, certamente haverá novos convites e para poder estar tendo participações no local, Guto. Professor Paulo. Ó, Diego. Quando for fazer o convite aí para a próxima apresentação do Guto, não esquece de me avisar que eu vou também para a Bahia tomar essa cerveja aí. Pode deixar. Convidado. Convite estendido. Obrigado, Diego. Guto, obrigado. E obrigado também ao nosso público, a nossa plateia aqui presente. Obrigado, pessoal. Que compareceu e prestigiou em bom número.